Hoje, né, dia 2 de novembro, né, 2021, como eu falei nas aulas anteriores sobre escoamento turbulento, né, eu fico muito, mas muito feliz, né, eu já estava prevendo, né, esse dia, né, de eu falar sobre escoamento turbulento, que é exatamente a minha vivência, né, tanto na parte teórica como experimental, numérica, nessa área do conhecimento, né, que tem muitas aplicações na engenharia. E ter contato, né, com a experiência, o experimental, né, é muito importante, e eu diria, né, é uma sorte, né, você encontrar, né, um local para desenvolver, né, para projetar túnel de vento, equipamentos. Isso aí eu adquiri uma experiência, né, que poucos têm. Por que poucos têm? Não é de prepotência, né, não é nada disso, ou arrogância, porque geralmente, né, quando você vai cursar um mestrado, um PhD, mesmo a graduação, você já encontra o laboratório pronto, né? Então é isso que eu falo, né? Tanto aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu também no Instituto Militar de Engenharia, né? Então essa é o contato, a experiência, é medir, é enxergar, certo? E daí, né, com aplicações, né, numéricas, né, fica bem mais, eu diria, palpável, né, você aplicar algo, né, que pertence a um pacote, né, então você se sente melhor. Então é isso. Então, por que eu fico feliz? De passar, né, essa minha experiência para vocês, inclusive, ficarem alertas, né, quando usarem, né, esses pacotes, são formidáveis, tá, né, nas aplicações dos escoamentos turbulentos. Então, olha só, vamos dar prosseguimento, né, eu vou escrever aqui, né, a equação de Navier-Stokes, que é a equação da mecânica dos fluidos, né, sem a turbulência, né, e vou desenvolver a chamada equação de Reynolds. Tá? Então é esse nosso caminho inicial, né, para depois eu pensar, né, no modelo K-Epsilon, por exemplo. Tá? Mas agora, né, eu vou pensar, né, exatamente, né, nas equações de Navier-Stokes e a equação de Reynolds, né, no caso. Bom, é muito importante para quem escreve um trabalho, né, uma tese, você destacar quais são as hipóteses simplificadoras do seu problema, né? Quer dizer, todo desenvolvimento, né, por mais geral que ele seja, sempre tem hipóteses simplificadoras, né? E aqui nós vamos adotar as seguintes hipóteses. Escoamento incompressível. Olha um detalhe muito importante, muito importante. Repara que eu falo escoamento incompressível. Eu não falo fluido incompressível. Eu falo escoamento. Por quê? Por quê? Em certas situações, o fluido, ele pode ser, por hipótese, incompressível e pode ser compressível. Vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem. A massa específica do ar, por exemplo, né, no caso das temperaturas ambientes, escoamentos, né, ele é tido como incompressível, quer dizer, o ρ, né, a massa específica, é constante. Se eu tiver um escoamento supersônico deste mesmo ar, tá, a massa específica desse escoamento vai variar. Entenderam bem? Então, por isso que eu falo, né, você tem um problema físico, ele desconhece, né, se a massa específica, né, no caso, é compressiva, no caso, né, ou não, vai depender do escoamento, certo? Então, eu digo
que o escoamento, a hipótese é que o escoamento seja incompressível, quer dizer, a massa específica constante. Também, você tem uma chaleira com a água, né? A água, nas condições normais, né? Temperatura, ela é incompressível. Quando você começa a aquecer, é exatamente a compressibilidade da água, né? As moléculas vão se dilatando, né? E o efeito gravitacional ela sobe, né? No caso. É exatamente o efeito compressível da água, tá? É que você tem a chamada convecção natural, né? Então é importante isso aí. Na mesma coisa com o ar, né? Certo? Quando você tem um movimento do ar, né? Certo? É exatamente porque a massa específica do ar varia. Se ela varia, o escoamento é compressível, né? Então está bem claro isso aí para vocês. O mesmo acontece com o chamado escoamento viscoso. Aqui eu não falo em fluido viscoso. Olha que interessante. O escoamento ele é viscoso exatamente quando o efeito, né, da resistência ao movimento de um objeto é muito grande. Então o fluido, né, passa a ter papel secundário. Vou dar um exemplo. Eu gravei um vídeo, né, logo quando, né, apareceu o Covid, né, certo? E eu expliquei a distância entre as pessoas, logo quando saiu. Uns falavam 1,5 metro, outros falavam 2 metros. Eu expliquei, porque o vírus, né, o diâmetro dele é tão pequeno, né, que o próprio ar, né, exerce um efeito viscoso que não deixa ele cair, né? Então ele fica no ar. Daí esse distanciamento, né, é o efeito viscoso, né? O ar, no caso, o ar é o mesmo, mas o efeito viscoso no vírus, né, é muito maior, mas muito maior, se eu deixar cair essa caneta aqui, né? Certo? Não é o ar que vai segurar essa caneta, né? Outro exemplo também, que eu falo sempre, né, para os meus alunos, né, você tem o óleo e tem o ar. Aí eu falo assim, o que é mais viscoso, o óleo ou o ar? Eu não falo a palavra escoamento. Todos dizem, professor, o óleo é muito mais viscoso. Depende, né? O tal, a resistência à queda do vírus, né, é muito maior se eu largar uma esfera de aço, né, num barril onde tem óleo. Né? Se eu largar uma esfera, né, de aço num barril que tem óleo, o efeito viscoso sobre essa esfera é muito menor que o efeito do ar sobre o vírus, sobre a poeira, né? Até eu sempre falei assim em sala de aula, né? Às vezes a senhora da limpeza, né, certo? O que ela faz? Ela começa a varrer, né, a espanar, certo? O que acontece? A poeira fica no ar, pelo efeito viscoso, né? Quando ela sai, né, meia hora depois, a mesa está toda, no caso, né, com a mesma poeira, né? Porque o efeito viscoso fez com que a queda retardasse, né? Então, até aconselhava, pega um pano molhado, né, para tirar a poeira fora, aí não tem jeito, tá? Então são esses detalhes, né, da minha vivência experimental, né, para vocês, né, levarem isso para as aplicações na mecânica dos fluidos, na termociência, tá? Então isso aqui é muito importante. E o nome, né, fluido newtoniano, né, é uma definição de fluido newtoniano. Aqui eu estou falando do fluido, né? A viscosidade dinâmica μ, ela é constante, né? Aí aqui é do fluido, né? Então é chamado fluido newtoniano. Então, até aqui, né, eu tenho essas hipóteses. Opa, aqui eu pulei, né? Do 2 passa para o 3, né? Eu vou apagar até aqui. 3. Aqui é 4. Aqui é 5, aqui é 6. Né?
Então, aqui, olha, isso aqui é importante. Quando eu escrever a equação de Navier-Stokes, né, aí é válida para escoamento laminar, né, vou escrever a equação de Navier-Stokes, né, para velocidade instantânea. Né. Então, repara, o termo de transporte, aquele que fica do lado esquerdo, né, ele tem a mesma ordem de grandeza do termo viscoso, que é dado pelo Laplaciano. Né. Isso aqui é a parte da mecânica dos fluidos. Tá? Isso aqui é um termo linear, esse aqui é o termo não linear. Cuidado. Tá? Olha, a turbulência nasce daqui, né? Isso aqui, ó, é um termo não linear. É aqui que a turbulência aparece. Isso aqui é um termo linear. Então ele é da mesma ordem de grandeza. Um não prevalece sobre o outro. Né? Então é isso que eu quero dizer. Tá? E agora, isso aqui, o desenvolvimento, olha só. O aluno vai desenvolver uma tese. Né? Ele vai usar um pacote. Né? Ele tem que saber, né, se o pacote está usando, né, os componentes em que sistema de coordenadas. Né? Geralmente, quando o pacote ele é muito abrangente, ele gera, né, uma geração da malha em coordenadas, no caso, né, curvilíneas quaisquer. Tá? Então, eu vou fazer essa hipótese inicial, vou trabalhar só no sistema cartesiano. Atenção aqui, ó, esses operadores aqui, ó